tá entrando aí. Pessoal que já entrou, tá dando pra me ouvir? O áudio tá legal? O vídeo tá legal? Me deem um sinal aí, o áudio tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Eu acho que o áudio não tá bom aí, não? Eu acho que o áudio não tá bom. Me avisem aí, pessoal, se o áudio tá ok pra poder começar. Tá ok? Ok. Então, boa noite a todos. Resolvi fazer essa live para responder a pergunta de Ronan, que ele fez uma pergunta lá nos stories essa semana. Como explicar que fora da igreja não há salvação? Aí na hora que eu vi a pergunta, eu cheguei a dar uma respirada. Tentei responder nos stories, mas é uma questão muito complicada para responder assim, né, de forma tão crua lá nos stories. Aí resolvi fazer essa live para explicar isso para vocês. Esta sentença, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Mas para explicar como que fora da igreja não há salvação, né, um parêntese aqui. Eu não vou fazer aqui uma retórica para convencer os protestantes, para convencer as pessoas das outras igrejas para se tornarem católicas, tá? Isso aqui é uma resposta católica. Então aqui eu vou professar a nossa fé. Vou dar uma resposta para nós que cremos, certo? Então não é nada para convencer as pessoas, certo? É uma profissão de fé, profissão da nossa fé católica. Tá, fecha parênteses. Então, para a gente entender que fora da igreja não há salvação, primeiro eu preciso explicar o que é a salvação e, antes disso, o que é a perdição. Né? Do que nós fomos salvos, para saber como é que a gente vai adquirir essa salvação e o que é realmente que eu estou adquirindo, né? O que é essa salvação. Então, vamos lá. A perdição, ela aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no livro do Gênesis. É uma história bem conhecida, que Deus criou Adão e Eva no paraíso terrestre e deu a eles todo o paraíso, todos os animais, todas as plantas, todas as ervas. Eles podiam fazer o que quiser e bem entender com tudo, absolutamente tudo, exceto um único fruto. Deus proibiu Adão e Eva de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era somente um único fruto, diante de milhares de coisas para se fazer no paraíso, que era proibido. Então, quando Eva é tentada pela serpente e come do fruto e dá o fruto para Adão, eles adquiriram um pecado, uma perdição infinita. Porque o ato de comer do fruto não é nada ruim, né? Não é uma coisa moralmente mal em si mesmo. O que é o problema do fruto é a ordem direta de Deus. Porque uma ofensa se mede a partir da dignidade da pessoa ofendida. Então, dá um exemplo para a gente entender. Se eu ofender algum de vocês que está aqui me assistindo nessa live, vai ser algo ruim, algo grave. Mas se eu usar esta mesma ofensa que eu usei para com vocês, eu usar esta ofensa contra minha mãe, aí a ofensa é a mesma, mas a gravidade é maior. Porque a dignidade da minha mãe para comigo é maior do que a dignidade de nós aqui, né? De vocês para comigo.
Então, para eu reparar um erro para uma pessoa de igual dignidade, eu peço desculpas, peço perdão e está tudo resolvido, né? Mas para eu reparar um erro contra a minha mãe, aí eu preciso de um ato de misericórdia dela para me perdoar. Ou eu posso recorrer à minha avó, que tem igual dignidade para com a minha mãe. E a minha avó vai impedir a minha mãe de me castigar. Mas isso era até comum, né? A mãe infligia um castigo e a avó impedia o filho de castigar o neto, né? Isso acontecia aqui às vezes, né? E muitos de vocês devem ter acontecido também. Então, por que isso pode acontecer? Não deveria. Mas por que isso pode acontecer? Porque a dignidade da minha avó para com a minha mãe é igual à dignidade da minha mãe para comigo. Então, ela pode adquirir esse perdão. E eu não posso adquirir esse perdão. Eu não tenho dignidade suficiente. É preciso que minha mãe use de misericórdia para me perdoar. Certo? Mas e se eu pegar esta mesma ofensa que foi contra minha mãe e ofender a Deus diretamente? Aí a minha ofensa tomou uma proporção infinita. Porque a dignidade de Deus é infinita. E esse foi o pecado dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Então, para que Adão e Eva recebessem o perdão de Deus, seria preciso que alguém que tivesse a mesma dignidade de Deus suplicasse esse perdão. E esse alguém é Jesus Cristo. Quando Jesus se encarna no seio da Virgem Maria, muitos séculos depois do pecado de Adão e Eva, ele vem suplicar esse perdão para nós, porque, diz São Paulo, na carta a Timóteo, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador, porque ele é 100% Deus. Ele é igual a Deus Pai em tudo, ele tem a mesma dignidade de Deus Pai. E ele se encarna e se torna 100% homem. Então ele é igual a nós. Ele vem do céu, igual ao Pai, para poder adquirir esse perdão, para a humanidade. Por isso que ele se torna humano. Por isso que existe essa ponte. Ele é o pontífice, é o mediador entre Deus e os homens. Porque homem nenhum no mundo seria capaz de pedir perdão a Deus. Pelo pecado de Adão e Eva e pelos seus pecados atuais. Porque outra questão é, como é que o pecado de Adão e Eva toca a cada um de nós? Mesmo não tendo mais nem uma sequela do sangue desses nossos primeiros pais. Um outro exemplo para a gente entender. Vamos supor que eu ganhe na Mega Sena acumulada hoje, né? Seria até bom. Mas se eu fizer isso e aplicar bem esse dinheiro, o meu neto, que ainda nem existe, nem sonha em existir, já está rico. Porque eu vou aplicar bem o meu dinheiro e quando ele nascer, eu já vou ter dinheiro suficiente para ele ter uma vida boa. Mas se o contrário, se eu adquirir uma dívida do tamanho da Mega Sena acumulada, aí o meu neto, que ainda nem sonha em existir, coitado, já está pobre, porque eu não vou dar conta de pagar essa dívida. O meu filho, meu neto, todos eles vão ter que ajudar a pagar essa dívida. Então, os nossos primeiros pais no paraíso, eles tinham o prêmio da Mega Sena acumulado. Porque lá no paraíso eles eram felizes. Mas quando eles realizaram esta ofensa direta a Deus, eles adquiriram não só um pecado infinito para eles, que a consequência desse pecado foi a morte, mas também toda a sua descendência se perdeu. Adquirimos esta dívida irreparável. Por isso que é necessária a encarnação e a morte de Jesus, para que ele, sendo Deus, suplique a Deus, como homem, o perdão para os homens. Então ele precisa ser Deus para o perdão ser 100% eficaz, e ele precisa ser homem para que os homens recebam esse perdão. Então, se Jesus ele era somente humano, o perdão não aconteceu. Porque alguém tem que ter a mesma dignidade de Deus para poder pedir perdão para Deus. E se ele era somente Deus, se ele não era humano, o perdão também não aconteceu. Porque esse perdão tem que tocar a humanidade como um todo. E isso aconteceu na pessoa humana de Jesus, né? Na humanidade de Jesus, perdão, né? Pessoa divina. Jesus é uma pessoa divina, mas com uma humanidade, né? É a união das duas naturezas, a humana e a divina. Então Jesus,
Estou olhando aqui no esquema, né, para não me perder. Jesus, quando ele se encarna e morre na cruz, derrama o seu sangue por nós, ele adquiriu esse perdão de Deus. Então, esse perdão de Deus é a salvação. A salvação do pecado dos nossos primeiros pais e dos nossos pecados atuais. Certo? Só que, para esse perdão de Jesus nos atingir, nos alcançar, é necessário que Jesus crie algo para conter esse perdão. Para esse perdão chegar para mim e para você hoje, 2000 anos depois. Porque 2000 anos depois de Cristo, como é que a gente vai conseguir que este sangue de Cristo toque a mim, toque a você? Deixa eu ver aqui. Tudo ok. Então Jesus, ele precisa fundar algo, criar algo para conter esse perdão. E este algo está em Mateus 16:16. Quando Jesus, depois de ter escolhido os 12 apóstolos, ele escolheu o seu predileto, digamos assim, que era o Pedro, e disse assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É uma frase muito clara. Ele diz: Tu és Pedro, tu és Kefas. E Kefas, Pedro, significa pedra. Então Jesus diz: E sobre esta pedra quem? O próprio Pedro. É sobre Pedro que eu, Jesus Cristo, estou edificando a minha igreja. E Jesus, ele deixa bem claro, ele usa um artigo definido feminino, a, um pronome possessivo, minha. É a igreja de Jesus. Jesus não criou um fã-clube, Jesus não criou, sei lá, um grupo de WhatsApp, ele não criou uma comunidade qualquer. Ele fundou a sua igreja, ele fundou a sua cultura, a sua fé. Porque a igreja, que é a que eu vou dizer aqui, inclusive foi essa atitude dos apóstolos depois dessa ordem de Jesus, a igreja ela é muito mais do que apenas o templo. Né? Não significa que ser membro da igreja é estar dentro da igreja, né? Da igreja física, do templo. A igreja é muito mais invisível do que visível. A igreja de Jesus é uma fé. Temos que estar dentro desta fé, temos que estar dentro desta cultura. É uma cultura de Cristo, é uma cultura superior à cultura dos pagãos. É uma cultura superior à cultura dos judeus. Então, é um credo. Nós temos que professar esta verdadeira fé. Ser membro da igreja é professar esta fé, é estar dentro dessa cultura. E, por consequência, estar dentro dos templos. Né? Fazer parte do templo católico. Porque quando Jesus deu essa ordem aos apóstolos, né, a São Pedro, e Pedro começou a agir como o príncipe dos apóstolos, e os outros 11 apóstolos começaram a agir de forma que as pessoas entendiam que Jesus não veio simplesmente criar uma ideologia. Jesus veio fundar uma igreja. Porque as pessoas compreendiam que para se tornarem cristãos, eles tinham que abandonar uma mentalidade que eles tinham, a mentalidade judaica, a mentalidade pagã, e ter esta nova mentalidade, que conversão vem de metanoia, né? Mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Então eles tinham que, de fato, sair desta cultura inferior para adentrar a uma cultura superior, a cultura de Cristo, a cultura católica, a cultura da igreja. Porque é isso que Jesus disse, né? Ide, pregai o evangelho, anunciai a boa notícia. Quer dizer o quê? Mudem a mentalidade das pessoas, tragam elas para a verdadeira cultura, conhecer a verdade. Não é? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que a verdade nos liberta? Nos liberta de quê? Nos liberta do erro de estarmos em uma cultura inferior à cultura de Cristo. De estarmos fora da igreja. Nos liberta deste erro, porque é dentro da igreja que nós alcançaremos este perdão que Jesus veio trazer. Mas de uma forma mais clara, para a gente entender esse negócio, né, de igreja. Porque um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é de São Paulo, porque São Paulo apóstolo, ele não conheceu Jesus. Né? Quando São Paulo ele foi convertido, Jesus já tinha subido para os céus e Jesus apareceu para ele de forma mística. Né? Foi um êxtase místico que São Paulo teve, que ele viu Jesus, né? Mas Jesus já tinha subido para os céus. E São Paulo, depois de convertido, depois de ter sido transformado em apóstolo, ou seja, transformado em bispo da igreja, de que forma que ele agiu? Nos seus escritos, nas suas cartas, nós vemos qual era a mentalidade de São Paulo.
ele diz na carta aos Coríntios que a igreja é o corpo místico de Cristo, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Então São Paulo ele está nos ensinando que nós precisamos ser membros da igreja. Mas ser membro da igreja é o quê? É ser membro do corpo místico de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo. Porque quando Jesus derramou o seu sangue, ele derramou sobre o seu próprio corpo. Então o sangue de Cristo que é derramado para a nossa salvação em seu próprio corpo. E para nós sermos salvos, nós temos que fazer parte deste corpo. E fazer parte deste corpo é ser um membro da igreja. É estar unido a Jesus. É ser membro de uma cabeça. Quem é a cabeça? Jesus. Ser a cabeça é aquele que pensa, é aquele que transmite a ideia, é aquele que transmite o ensinamento, a verdade. Então, ser membro deste corpo é ser membro dessa cultura, da cultura de Jesus. Então, ele nos dá o ensinamento e nós aceitamos, nós professamos a fé. Nós dizemos, eu creio. Que é isso que Jesus insistia quando ele realizava milagres, né? Vai, tua fé te salvou. Ele insistia para que as pessoas tivessem a fé, para que elas professassem essa fé, fizessem parte deste corpo, do seu corpo místico. E o que nos faz membros deste corpo de Cristo é, de fato, onde reside a salvação, que são os sacramentos. Porque os ensinamentos de um padre, a oração de um bispo, os escritos de um leigo, né, até o meu livro que eu escrevi, tudo isso são apenas sinais da igreja. São sinais. A gente pode encontrar sinais da ação de Deus em outros lugares. Né? De fato, Deus pode agir sim em outras denominações, por isso que as pessoas se convertem. Né? Porque Deus age, né? Até a pessoa se converter. Mas isso são apenas sinais que a gente encontra em outros lugares. Mas existe algo que só existe na Igreja Católica, que são os 7 sacramentos da Igreja. Jesus, quando ele deu este poder aos seus apóstolos, o poder de batizar, de dar a unção do Santo Crisma, de perdoar pecados, o poder de realizar os sacramentos, foi nestes sacramentos que ele colocou todo o seu sangue. Foi nestes sacramentos que ele colocou a essência da sua igreja. Então, fazer parte da igreja de Cristo é receber os sacramentos. Por exemplo, é o batismo que nos faz membros da igreja. É o batismo que nos lava do pecado original, nos lava com o sangue de Cristo, né, simbolizado pela água benta, né, o Espírito Santo que vai lá e perdoa o nosso pecado original de Adão e Eva e os pecados atuais daquele que está sendo batizado. Mas e se a pessoa continua pecando depois de batizado? Que o batismo não tem o poder de perdoar o pecado futuro, não é? Se a pessoa continua a pecar, é necessário um outro sacramento para que a pessoa tenha a possibilidade da salvação novamente. Porque como é que vai ficar uma pessoa que está na igreja, mas que pecou novamente? Que está se perdendo novamente? Uma pessoa que está em estado de pecado, ela não deixa de ser membro da igreja. Mas ela pode ser amputada se ela morrer em pecado. Então é necessário que o sangue de Cristo a lave novamente. Por isso Jesus deu este poder aos apóstolos. Em João 20, ele soprou sobre os apóstolos e disse assim, recebei o Espírito Santo, visível que age em nossas vidas através dos sacramentos. Quando o padre diz, eu te absolvo de todos os teus pecados, é o próprio Jesus que está falando isso. É Jesus que nesse momento está dizendo mais uma vez, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Porque nós não temos dignidade suficiente para pedir perdão a Deus diretamente. Se a gente tivesse, a gente não ia precisar de confissão. Mas é Jesus que precisa pedir o perdão para Deus dos nossos pecados. Por isso a gente se confessa. Para o sacerdote agir em persona Christi, na pessoa de Cristo, e Jesus dizer para a gente, vá em paz, o Senhor te perdoou. Esta é a beleza da igreja. Nós temos estes sacramentos, né? E todos os outros, né? A unção do Santo Crisma, que é os dons do Espírito Santo que são derramados sobre nós, como em Pentecostes, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, a unção dos enfermos. Todos estes 7 sacramentos, a Eucaristia, a Divina Eucaristia, que é a presença real e concreta de Jesus em seu corpo e sangue, todos estes sacramentos são os sinais que provam que a salvação de Cristo está na igreja. Porque só a igreja tem os 7 sacramentos. Porque só a igreja é o corpo místico de Cristo. E é só em Cristo que há salvação.
O próprio São Paulo já disse, há um só Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só rebanho, um só pastor. São várias passagens que ele insiste nisso. Há um só mediador entre Deus e os homens, há um só nome debaixo do céu que seremos salvos, é Jesus Cristo, porque só Jesus que nos dá essa salvação. E nos dá através daquilo que ele criou, que é a igreja. Um outro sinal claro para a gente entender, este ensinamento de Jesus, é o que aconteceu. Voltou, pessoal? Tá tudo ok aí? Tinha caído aqui. Vou continuar. Tá ok. Então, o sinal que nos mostra também esta realização da igreja é o batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, por São João Batista, ele desceu sobre as águas, né? Desceu debaixo das águas, que naquela época só existia batismo de imersão. Então Jesus foi. Quando ele subiu das águas, o Espírito Santo pairou sobre a cabeça dele em forma de pomba, e a voz do Pai disse, este é o meu Filho muito amado, no qual eu ponho toda a minha complacência, no qual eu ponho todo o meu amor. Então é a Trindade agindo ali, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas este sinal que Deus está dizendo, este é o meu Filho muito amado, no qual ponho toda a minha complacência, quer dizer o quê? É neste meu Filho que está a salvação para vocês. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu, Deus, coloquei toda a salvação no meu Filho muito amado. Mas o Espírito Santo paira sobre a cabeça dele em forma de pomba. Isto realiza aquilo que a Arca de Noé do Antigo Testamento foi uma figura. O que aconteceu na Arca de Noé? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se aconteceu historicamente ou não, porque o que nos interessa aqui no momento é o seu significado, tá? Mas existem aí os estudos, eu acredito que aconteceu historicamente, mas não vou entrar nessa questão. Então, o que aconteceu, né, lá no livro do Gênesis? Deus mandou Noé construir a arca, disse que ia cair uma chuva, ia mandar uma chuva para destruir toda a humanidade, e só quem estivesse na arca iria sobreviver. E de fato foi o que se deu, né? Noé construiu a arca e colocou os animais e a sua família, e teoricamente só eles sobreviveram ao dilúvio. E para saber se a chuva já tinha passado, Noé mandou um corvo para poder ver se já tinha terra firme, e o corvo não voltou. Depois ele soltou uma pomba, e a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico. Este sinal, ele entendeu, né, que já tinha terra firme, já podia ancorar a arca e a família já estava salva, o dilúvio já tinha acabado. Este sinal foi realizado em Jesus. Por quê? A arca de Noé passou pelas águas e manteve vivo todos os que estavam ali dentro. E no fim, uma pomba pairou sobre a arca, para mostrar que já tinha terra firme. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, levantando das águas, o Espírito Santo paira sobre a sua cabeça para dizer que este é o Filho muito amado de Deus, no qual existe terra firme, existe a salvação em seu corpo místico. Só os que forem membros do corpo de Cristo serão salvos, assim como só os que estavam na arca de Noé foram salvos. Este é o sinal claro para a gente entender que fora da igreja, fora do corpo místico de Cristo, fora da salvação de Jesus, não teremos salvação, não seremos redimidos do pecado de Adão e Eva. Mas alguém pode perguntar assim, e as pessoas que não têm conhecimento da igreja, como é que elas serão salvas? Vejam bem, todos os que serão salvos, não estou dizendo que se dizer católico já é sinal de salvação. Não quer dizer muita coisa se dizer católico, porque existe uma série de coisas que nós precisamos fazer para nos manter nos sacramentos, nos manter nesta possibilidade de salvação. Quem vai decidir no fim das contas não somos nós. Por isso nós não podemos dizer quem foi condenado, quem foi salvo. Não tem como a gente saber. Tem como a gente saber aqueles que trilharam este caminho da forma correta e aqueles que manifestaram estes sinais em suas vidas e estão de fato de Lúcifer, de achar que ele iria ser Deus sem Deus.
Então nós não podemos vaidosamente, soberbamente, escolher, eu vou trilhar este caminho aqui, eu vou trilhar este caminho acolá. Não, Deus nos deu este caminho. Deus que criou a igreja para que a gente fosse salvo. Então esse é o caminho limitado para nós. Mas esse não é o caminho limitado para Deus em sua onipotência. Porque um índiozinho que viveu há não sei quantos anos atrás, que nunca ouviu falar desse negócio de igreja, nunca ouviu falar desse negócio de fé católica, de Jesus Cristo, ele pode ter sido salvo? Claro que pode. Por quê? Se ele foi fiel à sua consciência, na lei natural, né, consciência, com a sua sabedoria, se ele foi fiel àquilo ali, Deus pode ter salvado ele. Ele pode ter sido salvo por Deus, pela lei natural, que está gravada no seu coração. Então, se ele honestamente viveu a sua fé sem ter conhecido a igreja, ele pode ter sido salvo? Sim. E foi salvo através da igreja, porque foi salvo através da morte redentora de Cristo. Como que Deus fez isso, nós não sabemos. Como que Deus pode fazer isso, nós não sabemos. Mas nós não podemos confiar nesta possibilidade de caminho incerto, né? De que Deus age na sua misericórdia, porque Deus conhece a nossa consciência. Uma pessoa que nunca conheceu a igreja, nunca ouviu falar desse negócio, nunca teve a possibilidade de ouvir falar de igreja, ela pode ter sido salva. Mas aquele que, conhecendo esta verdade que eu disse aqui para vocês, não somente conhecendo, crendo nela, rejeita, essa pessoa, se não for condenada, vai sofrer muito para se converter. Porque é o caminho que Deus deixou para nós. Aqueles que rejeitam o caminho de Deus, que dizem como... Voltou. Assim como eu estava dizendo. Aqueles que rejeitam a vontade de Deus, como Lúcifer, que diz, não serve-a, não servirei, este será expulso da bondade, do prêmio que Deus quer nos dar. Porque isso é um ato de justiça. Deus nos dá a possibilidade de salvação, nos dá um caminho. Cabe a nós trilharmos este caminho. Se nós rejeitamos, nós estamos rejeitando a doce bondade, a doce vontade do nosso Pai. Então o prêmio não está reservado para este que conscientemente rejeita a igreja. Por isso que nós dizemos com toda certeza e confiança, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, porque só existe salvação em Jesus Cristo. E Jesus Cristo fundou a Igreja Católica para que esta igreja nos dê a salvação. Alguém tem alguma pergunta? O pessoal que está aí acompanhando, deixa eu ver aqui. Estava pausado. São João, meu povo, está na época dos fogos, na época do forró, das comidas típicas. Bem, ninguém tem nenhuma pergunta? Deixa eu só ver aqui.